Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Prontos para mais um Tia da Agonia, o seu quadro preferido aqui no canal, que está um pouquinho diferente hoje. Não temos um golpe, temos uma tentativa de um relacionamento legítimo. Hoje, a Tia da Agonia vai responder a dúvida da Lavínia, de 28 anos, Lavínia é um codinome, uma empresária paulista, que conheceu Mustafa, turco, de 29 anos, num app de relacionamentos. Mustafa é engenheiro de TI e mora na Alemanha. Em poucos meses, Lavínia e Mustafa assumiram um namoro à distância e já tinham até a data certa de se conhecerem pessoalmente, agora em fevereiro. E muito mais que isso, fizeram planos de morar juntos na Europa, se tudo desse certo. Mas de repente, um pouco antes da viagem, tudo virou de um dia para o outro. O que era para ser talvez uma grande história de amor, mais uma para adicionar aqui nesse canal, nós temos 2, 3, né? E meio mais de 1000 vídeos, infelizmente é isso que acontece. Eles se desentenderam por um motivo aparentemente bobo e não conseguiram se reconciliar mais. Lavínia, desnorteada, pergunta à tia da agonia: Dani, me ajuda a entender o que aconteceu aqui? Eu tô perdida até agora, porque sozinho não tô conseguindo chegar a uma conclusão. Bom, Lavínia, infelizmente eu acho que eu tenho a resposta para você. Eu digo infelizmente porque é difícil falar uma coisa dessas. Você provavelmente já viu aqui no canal essa dinâmica. Quem acompanha também já tem a resposta para você. Então se preparem hoje, não vamos falar de golpe. Que coisa boa, que alívio, que férias para mim. Não tem jacu fuleiro, caça-visto, jacu de live. Não tem nada disso aqui hoje. Temos de fato um relacionamento, né, que são raros aqui no canal, mas eles existem, entre um turco e uma brasileira. Mas vamos ver qual foi o problema aqui. Antes da gente começar, eu queria pedir o seu like, por gentileza. Deixa agora no começo para não esquecer no final. Se você é novo aqui, prazer, a casa é sua, os comentários também são seus, são a melhor parte desse canal, os comentários aqui. As pessoas acertam, principalmente o pessoal que está comigo há muito tempo, todos têm mestrado em Turquia, em Oriente Médio, sabem tudo. Maravilhosos. Beijo para minha turma do Gargarejo, meus seguidores fiéis. Quem sabe você não me dá a honra da sua inscrição aqui no nosso canal também. Se você quiser saber um pouco mais da minha história, por que eu abri esse canal, eu vou falar que o melhor não está no meu canal, mas nos podcasts que eu participo quando eu vou ao Brasil, tá? Um bem legal para você entender é o Vênus Podcast, o Vilela também, eu expliquei bastante o trabalho que eu faço, né? O que aconteceu com a minha vida depois disso. Lavínia, os disclaimers de sempre, tá? Eu acredito que você é nova aqui no canal. O que eu disser não é para te ofender, é para te poupar. Não tome isso como ofensa. Eu gostei muito de você, muito mesmo. Mesmo porque você me deu umas férias hoje, não estamos falando de tráfico. Tenta assimilar aquilo que te faz bem, das coisas que vão ser faladas aqui hoje e nos comentários também. Então vamos lá, boa sorte, Lavínia. Olá, Dani. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. Além de ser de utilidade pública e ajudar muitas mulheres, você é uma ótima comunicadora. Obrigada, linda. Gostaria que você, com toda a sua experiência, me ajudasse a decifrar o que aconteceu com esse turco. Passaram-se várias semanas do último contato e ainda não entendi. Vou me apresentar. Sou a Lavínia, tenho 28 anos, paulista, advogada de formação e atuo como empreendedora por opção pessoal. Tenho uma vida de classe média alta no Brasil, ao nível que eu não preciso trabalhar, pois eu viveria tranquilamente de renda da herança que minha mãe deixou. Não me falta absolutamente nada e sou muito feliz aqui. Nunca vi o Brasil com maus olhos e amo o meu país. Que bom, Lavínia. Você é herdeira, né, minha linda? Brasil ruim é pra gente, né? Que só herda dívidas. Tem gente querendo aparecer aqui na edição de hoje. Esse é o Escobar. É o irmãozinho do Bruce. Ih, meu Deus, ele vai ficar. Minha tia tem que trabalhar. A gente tem que desvendar esse problema da Lavínia aqui. Tá bom? Vamos descer? Dá tchau pro pessoal. Então, Lavínia disse que nunca viu problemas no Brasil. É só a gente mesmo que é pobre, né, Lavínia? Você não, você é herdeira, minha filha. Continua ela, porém, confesso que após terminar meu último relacionamento aos 26 anos, eu tive dificuldade de me relacionar, vivenciando apenas desencontros. Fui entrando numa espécie de crise, e ao chegar aos 28, eu fui entrando em desespero. Como se minha vida dependesse de encontrar um homem até os 30. Existe essa pressão social fortíssima, infelizmente. Concordo com ela. Quem concorda com ela?
Tem mesmo. Nem eu estava me reconhecendo mais. Eu sempre fui independente e, quando vi, estava completamente refém das expectativas sociais. Após meu último desencontro, em outubro de 2023, eu enfiei na cabeça que o problema eram os homens brasileiros. Aí começou. E como eu já estava com uma viagem marcada para Lisboa em fevereiro de 2024, no impulso eu baixei o blá blá blá, não vou falar, fuleiragem. E coloquei a localidade de Frankfurt, na Alemanha. Ela estava indo para Lisboa e colocou o Tinder dela aqui para Frankfurt. Foi algo impulsivo e acredito que essa cidade foi por causa das coisas positivas que eu já ouvi a respeito. Eu tive muitos matches, mas eu só quis conversar com ele. Mustafa, de 29 anos, turco originário de Izmir, boa, que trabalha com TI em Frankfurt, prestando consultoria para grandes marcas e bancos alemães. Ele, aliás, foi promovido a supervisor nessa área na empresa. Ele já morou em Istambul, Milão, Paris, é uma pessoa viajada, inteligentíssima. E desde a primeira conversa demonstrou toda a intensidade turca. Nós conversamos em inglês tranquilamente, sem a necessidade de tradutor. Tá aqui, né, gente? Vamos começar bem simples. A diferença de um relacionamento legítimo para outros casos que vimos no canal. Lavínia não tem o perfil das notas consulares, como vimos na última edição, que a coitada ticou tudo que faz uma vítima de golpes virtuais e afins, né? Esse aqui, mais uma vez, é um relacionamento sem barreiras linguísticas, sem o Google Tradutor, sem grande diferença etária, socioeconômica, né? Na nota consular, vocês lembram, os indivíduos são desprovidos de recursos financeiros em busca de um visto para o Brasil. Não temos esse caso aqui hoje. E o mais importante, gente, sério mesmo, fundamental em qualquer relacionamento intercultural, independente de onde seja a outra parte, brasileira com turco, brasileira com inglês, com alemão, com irlandês, independente, é ter a mesma língua em comum. Nem precisava falar uma coisa dessa, né? Isso deveria ser o mínimo para alguém cogitar entrar em um relacionamento com um estrangeiro. Ambos ter uma língua em comum. Qual língua? Não importa, a mesma. Inglês, espanhol ou português, que o cara saiba português de alguma maneira. Google Tradutores não é língua em comum. E quem tá nessa vai se ferrar, vai se ferrar. A gente pensa aí um pouquinho, você com marido, namorado que seja brasileiro, já não dá BO de português com português? Vocês não se entendem às vezes? Não, você não tá entendendo isso aqui. Nós sabemos muito bem da dinâmica. Imagina duas pessoas que não falam a mesma língua. Não existe profundidade, sofisticação nenhuma nesse relacionamento, porque a gente não vive só de I love you. Sejamos menos infantis, né? E mais responsáveis com a nossa vida. Continua ela. No começo, com toda a sensatez que ainda me restava, perguntei se ele era muçulmano, e ele não dava uma resposta clara. Falava que era uma mistura, pois Izmir, que é a cidade de onde ele é próximo à casa da Virgem Maria. E ele também havia estudado em faculdade católica em Milão, mas ao mesmo tempo seu país era muçulmano. Gente, com perdão da expressão, o que tem a ver o cu com as calças, sinceramente? Que caô é esse, Mustafa? Tem uma mesquita do lado da minha casa aqui. Isso não me faz muçulmana, não. Porque ele morou perto do museu, que supostamente foi a última morada de Maria. Ele vira católico? É por osmose? Que lógica absurda é essa, Mustafa? É golpista, Mustafa? Não. É lesado? É. Né? E você falou aqui que ele é inteligentíssimo. Sei não, Lavínia. Continua. Ele começou a explicar sobre Atatürk, que é o pai dos turcos, e também falou sobre toda a sua criação, a criação que ele teve e como detestava os costumes arcaicos. Tá, se ele falou sobre Atatürk, é porque ele é progressista, ocidental, tá? Atatürk foi o fundador da República Turca. Ele basicamente aboliu o sultanado, lá resquício do Império Turco Otomano, instaurou a Turquia moderna, democrática. Então ele fundou o primeiro parlamento aqui na Turquia, uma casa civil, e falou que nesse estado, com E maiúsculo, jamais haverá a mistura entre política e religião. Jamais. Isso em 1923, e é assim até hoje. Isso aqui é importante explicar, porque muitas de vocês têm esses relacionamentos aí com as pessoas da região, não da Turquia, da região. A região é árabe. A Turquia não é árabe, a Turquia é turca.
E ela não tem a lei Sharia, que é a interpretação mais severa do Alcorão. Aliás, religião e Estado não se misturam aqui, tá? Aqui a corte é toda civil, as leis são feitas no parlamento, não dentro de uma mesquita, como num país árabe. O que são países árabes, Dani? Líbano, lá no norte da África também, né? No caso, Egito, Marrocos, a Argélia, Tunísia, a Turquia, que está uma parte na Europa e outra parte na Ásia, não faz parte do mundo árabe, né? Que é muito mais conservador que a Turquia, que sim é muçulmana, mas isso aí é uma coisa de cunho pessoal de cada um. Não mistura-se leis com religião aqui nesse país, Turquia, não, tá? Então tá certo. Mustafa sempre focava muito na questão do machismo e o horror que a Turquia antiga viveu e vive nesse sentido, explicando até como as mulheres eram tratadas na época do Império Otomano. É sultanado, né, Mustafa? Ainda bem que veio Atatürk para instaurar a República Moderna. E desde a geração dos seus avós, a sua família adotou o respeito total e completo às mulheres. Ele dava exemplos como: você nunca poderá me fazer massagem ou me servir. Eu tenho que fazer essas coisas por você. Tá, o que eu acho que ele tá tentando falar com ela aqui, tentando acalmá-la, né? Porque existe um estereótipo grande mesmo, e que não é só estereótipo, não, isso é a verdade, de muito machismo na região. E ele tá tentando falar com ela que não, vai ser um relacionamento igualitário. Eu não sou machista, eu não vi machismo na minha família, e, né, tudo maravilhoso, diz o Mustafa. Então ele me mostrava os pratos que ele preparava e dizia que iria me preparar tudo aquilo. Tudo foi muito intenso. E com uma semana de conversas, nós estávamos falando sobre os perfumes que usávamos. E eu fui mostrar para ele o meu perfume favorito, o Chance da Chanel. Na hora de tirar a foto, o perfume caiu no chão e quebrou. Eu contei para ele, que prontamente me comprou um novo e enviou à minha casa. Sim, com uma semana de conversa, ele já tinha meu endereço. Ela coloca aquele emoji assim, facepalm. Totalmente arriscado, eu sei. Mas eu estava num estado de carência enorme, onde me posicionar sobre não querer passar meu endereço poderia significar o afastamento dele. E eu não quis arriscar. Ah, gente, não faça como Lavínia, não vai passando o endereço para quem você não conhece, não. Tá num lance aqui, tem uma semaninha só que tá falando com o cara, já me passou o endereço. Cuidado, é a menina abarrotada de dinheiro que é essa. Lavínia herdeira. Lavínia. Proteja seu estado, seu state, minha filha, pelo amor de Deus, né? Ela mesma concorda. Obviamente algo vergonhoso de se pensar e admitir aqui. Além de perigosíssimo. Eu sei, Dani. Mas o perfume chegou. E nossas conversas continuaram. Não, peraí. Vamos ver quanto tá custando o Chance da Chanel. Só um minutinho. Está saindo a uma bagatela de R$ 1.400. Tá vendo, né? As pobres fazendo empréstimo para enviar para golpista, a rica tira R$ 1.400 dele em uma semana. Aprendamos com a rica. Tirou nada, né? Ele mandou de bom grado. Ela não tirou nada de ninguém. As tias que escrevem aqui, quantas, gente, já fizeram empréstimo para mandar para golpista? Principalmente esses que nem de verdade são. Eles são só o computador lá da Nigéria. O golpe do militar americano. Nossa, a gente ri de tristeza. A rica conseguiu um perfume novo, R$ 1.400, que ela nem pediu. Nossas conversas continuaram sempre muito intensas. Como disse, nós nos conhecemos no final de 2023. Em fevereiro de 2024, eu estava com uma viagem marcada a Lisboa. Então, que dentre as conversas, combinamos de nos encontrar em Portugal. E assim que comprei a minha passagem, ele também comprou para um dia antes, pois, segundo ele, eu não me sentiria sozinha na Europa um dia sequer. Mandou o print do voo comprado e tudo certo. Eu tenho um imóvel em Lisboa e mais algumas pendências que eu precisava regularizar após a morte da minha mãe. Por isso, eu estava pensando em ir para Portugal para resolver tudo e também passear. Eu tenho passaporte italiano, então minha ideia era ir sem passagem de volta. Estando lá, eu iria analisar se existiam possibilidades de negócios e se eu me estabeleceria em Lisboa ou não. Caso decidisse que ficaria por lá, eu iria estudar o business antes de aplicá-lo. Lembrando que ela é empresária no Brasil, né? E ela está pensando em empreender também em Lisboa. Isso já estava em meus planos antes mesmo de conhecer Mustafa.
Porém, a cada dia, as conversas se intensificavam. Mas, em mais um relance de consciência, eu exigi que ele viesse aqui no Brasil antes de nos encontrarmos em Lisboa. Falei que era o correto, por causa da minha segurança e porque é o homem que tem que vir até a mulher e não o contrário. Ele assustou um pouco, porque eu fui bem decidida, mas entendeu e disse que faria o possível. Olha, Lavínia, eu concordo com você. Aliás, é essa dica que eu passo para todas vocês. Mas nesse caso, você, versada em Europa, tem casa e tudo na Europa, tem o passaporte italiano, tem condições financeiras para te trazer e te buscar de qualquer lugar, você não estaria em uma situação vulnerável. Você, tá, Lavínia? Se você não é a Lavínia, reconsidere o que eu tô falando, tá bom? Ah, Dani, é porque ela é rica, você tá falando assim? Não, mas a rica pode comprar a sua volta. A rica pode comprar time jurídico, ela sabe falar inglês, se precisar de um consulado, que no caso aqui Portugal é tudo em português mesmo. Percebem? Por ela eu não temo, tanto quanto eu temo pela moça mais humilde, ingênua, que nunca foi na capital do estado dela, querendo ir para Portugal encontrar quem? Quem? Isso é muito arriscado. Por favor, não desvirtuem o que eu estou falando. Há muito mais risco. A moça que tem menos condições em se ferrar a vida dela e ser mais uma dessas desaparecidas que vemos na TV por aí, né? Balanço geral que nos dê conta, do que essa menina aqui. Então, Lavínia, você foi precavida? Foi. Precisava dessa coisa toda aqui, já que você... Minha filha, sua segunda casa em Lisboa? Eu acho que não, tá? Mas vamos continuar. Falei que era o correto, né? Porque é a minha segurança e porque o homem tem que vir até a mulher, tá certo. Ele explicava que até Lisboa ele conseguiria, pois o contrato de trabalho dele permitia que ele trabalhasse em qualquer lugar da Europa, mas com certo tempo, um tempo limitado. Mas para o Brasil, ele teria que tirar férias. E para que autorizassem, ele teria que terminar os 1000 projetos que ele tinha que entregar. Isso não é caô do Mustafa, não. Exatamente. Quando eu tenho que viajar fora da época de férias, para o exterior, eu também tenho que justificar, tá? E tenho que explicar o motivo da minha ausência do país e da instituição. Isso não é caô, certíssimo. E esse homem trabalhou mesmo. Ele acordava às 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite, trabalhando muito. Fazia 1000 reuniões por dia. Eu morria de dó, mas não tinha outra opção. Era muito importante para minha segurança vê-lo no Brasil primeiro. A gente vibrava a cada projeto concluído. E, paralelamente, ele propunha opções para que morássemos juntos na mesma cidade. Mas isso evoluiu rápido, né, Lavínia? De encontrar em Lisboa, vocês já estão morando juntos? 2, 3 meses aqui, né? Bom, por algum motivo que eu nunca entendi direito, ele não gostava de Frankfurt e queria se mudar. Diariamente ele me mandava fotos dele, da cidade. Dani, eu nunca vi um lugar tão triste. O clima de melancolia e de um frio que corta a pele. Eu sempre assumi que era por isso, pois realmente era uma cidade sem charme nenhum. E ele reclamava dos alemães por terem regras exageradas e impostos abusivos sem o retorno que se espera. Eu não vou entrar no mérito não, mas eu concordo 100% com o Mustafa. Ele dava como exemplo a saúde. Ele dizia que pagava impostos altíssimos, mas também precisava de um plano de saúde particular, pois a rede pública não cobria tudo. Quem mora na Alemanha, um beijo para as brasileiras e os brasileiros na Alemanha, sabem do que o Mustafa está falando, né? É um país legal de viver, obviamente, nós estamos falando da Europa Ocidental. É um país também complicado de se viver, sim, né? Acredito eu, podem deixar aqui nos comentários. Enfim, ele estava meio infeliz lá e fazia planos de morarmos em Paris, porque ele recebeu uma proposta para... Não fala, Dani? Tá, não vou falar não. Uma proposta em Paris ou em Amsterdã, proposta para trabalhar em um banco e, segundo ele, ganhar o dobro que ele estava ganhando em Frankfurt. Tá. Ambos na área de TI. A gente sonhava muito. Mas um dia eu resolvi conversar mais seriamente sobre esses planos. Foi então que ele começou a me explicar sobre os impostos e como esses países mais desenvolvidos aplicavam impostos pesados, de quase 50%. E isso me assustou muito. Falamos sobre aluguel e preço de vida, e quanto mais ele falava, mais pobre eu me sentia. KKKK. Ah, Lavínia. Papo de rico, né, gente? Papo de rico. E eu cheguei a chorar na ligação porque falei para ele:
eu não sei se eu consigo me mudar para esses lugares agora. Eu não me planejei para algo tão grande. Em Lisboa, tudo bem, é minha segunda casa, eu tenho tudo: apartamento, dinheiro, língua e amigos brasileiros. Era completamente diferente de mudar para um desses locais realmente de primeiro mundo, sabe? O pessoal de Portugal chorando agora e bravo nos comentários. Eu expliquei que não via sentido também de baixar muito meu padrão de vida, que eu não precisava disso. Mas eu faria num primeiro momento de adaptação, pois é o normal numa mudança como essa. Ele então disse que iria me ajudar com o que fosse necessário, que quando eu chegasse na Europa não seria só mais eu ou ele, seria nós. E o que eu precisasse, ele iria prover, que ninguém iria baixar padrão nenhum. Um dia até me disse que eu não precisaria nem alugar o imóvel de Lisboa, pois ele tinha um valor sentimental para mim. A minha mãe morou lá muitos anos. E ele cobriria o valor do aluguel. Ele dava mais exemplos. Falava que em Amsterdã, por exemplo, é muito difícil conseguir um aluguel, mas que ele assinaria meu contrato de aluguel também e para eu ficar tranquila, pois o contra-cheque dele daria para pagar 6 aluguéis daquele. Não é caô, dá sim. Ela me passou, obviamente, o LinkedIn do rapaz. Eu já tenho uma ideia de quanto ele ganha. Ganha muito, muito bem. Ele tentava me deixar o mais tranquila possível, mas eu tinha dentro de mim que tudo aquilo era bom demais para ser verdade. É a nossa intuição de sempre, né? Ele nunca chegou a decidir o local para onde nos mudaríamos. Então, né, ele quer sair de Frankfurt, ele não quer ir para Portugal, ele queria ir para Amsterdã ou Paris. Ela falou, mas Paris é muito cara, Amsterdã também, como é que a gente resolve isso? Ele nunca chegou a decidir o local, só afirmava ser possível e que sim, me apoiaria. Então, o meu plano seguia em ficar 3 meses em Lisboa e depois mudaríamos. Para onde? Nunca soube com exatidão. Conversamos sobre o que eu faria por lá e eu disse que eu tinha um sonho de ter um canal no YouTube. Na verdade, 2. Um em inglês, sobre psicanálise e psicologia, e outro em português sobre a vida na Europa. Isso aqui não tem a ver com o negócio não, mas psicologia e psicanálise, você não é formada em direito e é empresária? Fica um negócio meio descompensado, né? Para não falar charlatão. Cuidado. E ele me apoiou muito. Ele disse que sabia sobre fotografia, edição e iluminação. E ele disse que editaria os meus vídeos. Eu fiquei mega feliz, pois nesses planos mais doidos, geralmente ninguém apoia, só colocam dúvida e negatividade. Mas não demorou muito para ele fazer o mesmo. Emoji de palhacinho. Eu fiquei, meu Deus. Eu expliquei para ele que esse projeto eu poderia começar agora e que o meu negócio físico eu teria que analisar ainda o mercado. Primeiro precisava saber a cidade que iríamos morar, estudar a área e conseguir implementar depois. Ele entendeu. Continuamos conversando. Gente, olha que interessante, né? Isso aqui é um início de relacionamento totalmente à la turca. Ela, que é uma empreendedora e ela tem dó, né, da herança dela e dos empreendimentos dela. Um relacionamento, né, um casamento, é uma junção de 2 empresas. Quando você assina aquilo ali, apesar de ser um civil, é uma junção de 2 empresas, da empresa Mustafa com a empresa Lavínia, da empresa Daniele com a empresa Tim. Mais falido que tudo. Essa conversa, apesar que vocês já estão entediados, é muito pé no chão. Tomem como exemplo. É uma pena o que aconteceu aqui, uma pena. Que começou muito bem. Parabéns, é isso aí mesmo. Você não vai falar de dinheiro depois que passou a fogaça de lua de mel, disso e daquilo, da festa, o pessoal comentando ainda, e você liga para sua família, como é que foi? Sabe aquela coisa daquele ímpeto do começo? Que você vai falar de dinheiro e depois que você vai falar de filhos, se quer, se não quer, casamento intercultural. O filho aqui é muçulmano, a linhagem vem do pai. Tem que conversar antes sim, apesar que com o turco não tem conversa, isso é um valor inegociável para eles. O filho é muçulmano. Ah, Dani, falou que não é muçulmano não, porque ele morou perto do Museu de Maria. Caô de Mustafa, tá? Ele vai ser circuncidado, o menino. E coisas e tais. Isso não só mostra maturidade, né, responsabilidade de um com o outro, mas também a vontade de fazer com que ele dê certo, esse relacionamento. Isso me mostra que você realmente quer ficar casado. Não só casou, mas quer continuar casado. E não embarrear com problemas que vêm lá na frente, com conversas que deveriam ter ocorrido e não ocorreram. A gente tem que aprender a conversar, porque é para isso que existe a época de namoro. Para ir juntando os pontinhos.
e fazer um plano de vida legal, né? Fazíamos planos sobre viagens também. Eu falava da Bahia, Trancoso, Caraíva. Ele dizia que o próximo ano novo passaríamos lá. Sobre o Natal, ele dizia que me mostraria o de Viena. E dizia que sempre que estávamos juntos, eu nunca tocaria na minha carteira. Isso aqui não é porque ele tem dinheiro, não, é porque ele é turco. Eles têm desse amante à moda antiga também, tá? Acho bacana. Ah, turco golpista não. Essas coisas, mulambos seus aí da internet de live, pelo amor de Deus, de hello, how are you, de Instagram, não, 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 não. Mas Dani, ela não encontrou ele num app de relacionamentos? É, às vezes cai uma coisa dessa aqui, né? E ele só pescou também porque eles são elitistas, eles não casam para baixo. Aprendam isso. Se casou para baixo, você vai pro calabouço. Eu vou elaborar mais lá na frente, quem chegou agora nesse canal deve estar assustado, me achando uma arrogante. Não, eu simplesmente estou passando a cultura para vocês. Eu acho isso bonito? Isso é uma ideia minha? Não, meu querido, eu não vou mudar uma cultura milenar, né? Então, quem tem ouvidos que ouçam. Não casam para baixo, eles casam do mesmo status para cima. Ele já foi ali, tá? Então ela falou que achou isso bacana, que eu não precisaria de gastar nada, mas sempre pensei na minha independência. Se ele quer pagar, tá, pode pagar, mas eu sempre irei trabalhar e ter os meus rendimentos pessoais. Isso é crucial aqui fora. Não vem dar de dona de casa e criar os filhos dele, não, porque se der errado, você perde os filhos pro meio do caminho, porque o filho é do nacional. Não tem Maria da Penha, não tem delegacia especializada para mulheres aqui fora. Infelizmente, em disputa de guarda dos filhos, temos que pensar para frente, às vezes as coisas não dão certo, principalmente num relacionamento intercultural, as chances de darem errado são altíssimas por causa do desentendimento natural de ambas as culturas, né? Um nunca vai entender o outro, vamos falar a verdade, mas não vai mesmo. Você aprende a conciliar, às vezes consegue tocar, às vezes não. Tomem cuidado com isso. Tá certo o que ela falou aqui. Você tem que ter um contra-cheque sim aqui fora. Ou fazer seu pezinho de meia, guardar aqui. Eu não tô falando pra Lavínia tanto porque essa menina é herdeira, né? Ela tem dinheiro pra tirar, né, de onde ela quiser. Pra nós aqui, você tem que ter um pezinho de meia, um resguardo, aquele ali que ele não sabe também, que ele não saiba. Principalmente se você mudar pra cá, você tem que ficar 1000 vezes mais esperta do que se estivesse casada com um brasileiro morando aí na terra da Maria da Penha, na terra das delegacias especializadas para mulheres que não existem aqui na Europa. Às vezes as gringuetes, europeietes que assistem esse canal morrem de vergonha quando eu falo isso e fala bobeira aqui nos comentários. Para, né, gente? Não fica puxando ninguém para buraco, não. Vamos instruir, alertar de um jeito bacana para todo mundo, para ninguém se ferrar aqui fora. Isso é maldade. Não tem. Não tem. A estrangeira vai se ferrar aqui fora se ela não tiver um caixa 2. Um bom caixa 2. Não tô falando para roubar de ninguém, não, por favor. Me entendam. Um resguardo maior, tá? Então, eu sempre falei que vou trabalhar, eu nunca vou ficar ociosa, ele nunca foi contrário a isso. Em uma das conversas, estávamos falando sobre casamento no geral, não sobre o nosso. E eu aproveitei para mencionar que no Brasil é mais comum a comunhão parcial e que eu preferia dessa maneira, por mais que ele tivesse mencionado antes que os pais tinham empresas, terras, agora vamos saber da linhagem de Mustafa aqui. Por mais que ele já tivesse mencionado antes que os pais tinham empresas, no plural, terras, até prédios, para mim não interessa nada. Poderia ser o que fosse, eu não me casaria em comunhão total. Minha linda, não se preocupe, o default aqui, o usual, é a comunhão parcial. Não tem esse negócio de comunhão total, né? 1920, não tem isso não, lindona, tá? É comunhão parcial, sim. O adquirido após o enlace matrimonial é o que é dividido. Antes, não. É a mesma coisa aqui, inclusive na Turquia. Enfim, passamos o ano novo juntos em chamada de vídeo. Ah não, vamos voltar aqui? Mais uma vez eu tenho que dar os parabéns para a Lavínia aqui. Não tem medo de falar sobre dinheiro, principalmente, né, porque ela tem muito para perder. Ah, Dani, não tenho nada. Mais ainda você tem que falar, aprenda com ela. Eu falei lá atrás, aprende com a rica. Tem que aprender a falar de dinheiro, a conversar sobre tudo antes de firmar esse contrato de casamento.
antes de assinar aquele papel. Ele falou o quê? Não sei o que ele falou. Ah, o ano novo juntos, gente. Enfim, passamos o ano novo juntos em chamada de vídeo. Ele estava no jantar da firma e saiu de lá às 11h30, horário de Frankfurt, 23h30, para comemorarmos juntos e ficamos na call até meia-noite de São Paulo. Nossa, isso é o quê? 6 da manhã aqui, 4 da manhã na Alemanha, né? Trocamos presentes de Natal. Eu pintei um quadro para ele de um abraço e escrevi Janam no canto. Janam é meu amor, minha vida. Ele sempre dizia o quanto queria me abraçar. Foi por isso que eu fiz um quadro temático do abraço. Quando ele abriu, ele chorou. Falou que ninguém nunca tinha feito uma coisa assim para ele. E eu me emocionei junto. Ele me enviou uma carta à mão, canecas do Natal do Christmas Market de Frankfurt e um casaco de ursinho da Tommy Hilfiger. Sabe, Dani? Eu também então procurei. Quanto tá um casaco desse de ursinho da Tommy? R$5.000, o casaco que ela ganhou de Natal do Mustafa. Né? Fora a canequinha. Começou aqui, cartinha à mão, canequinha e um casaco de ursinho da Tommy Hilfiger, sabe, Dani? Não, Lala, não sei. Nós nunca tivemos nenhum assunto sexual. Ele nunca fez nenhum comentário desse cunho. Apenas me elogiava, falava do meu sorriso e dos meus olhos. Que queria me abraçar, me beijar, fazer carinho no meu cabelo. Gente, vamos parar aqui. Isso aqui quer dizer que ele leva ela a sério. Para vocês aí do peladão, né, das danças satânicas dos 7 véus, porque tá querendo comprar seus nudes para vender aqui no centro de Ankara, né, aqui no Kızılay. É isso. Eles capitalizam esses nudes que fazem com vocês, que não tem nada a ver com essa história aqui. Vocês estão vendo quando o cara é firmeza, vocês falam, Dani, peraí, ele é meio devagar. Não, da cultura dele, respeitar a mulher. É assim que ele foi ensinado. Então, aquilo que ele falou lá atrás não é caô, não. Ele tá tentando segurar a onda aqui. Isso é certo para a cultura dele. Isso quer dizer o quê? Que ele leva ela super a sério. Se não falou de fuleiragem, ele leva ela, assim, falou de uma maneira suave, né? Que, pelo amor de Deus, também. Mas se não tem essa bagaceira toda que vocês mandam aqui pra mim, mostrei só os peitos. Pelo amor de Deus, não, gente, pra eles não dá. Eles estão ali aproveitando, gostando do que estão vendo e já tirando o seu nomezinho da lista de 500 brasileiras pro visto e já tirou o seu. Porque nem pra isso você presta. Na cabeça do cidadão. É na sua, Dani? Não, gente, não é na minha, não. Eu tô repassando a cultura pra vocês. Bom, você falou aqui que ele falava muito do seu sorriso, né? Vamos já fazer o retrato falado? Gente, porque eu não quero ficar com essa visão sozinha. Lavínia, me perdoa. Não briga comigo. Dessa vez, eu vou falar a verdade, eu até chamei o meu filho que é turco, né? Turco brasileiro, o Emir. Eu vou deixar um encartezinho do Emir aqui também, fazendo uma análise das fotos, né? Das linguagens não verbais também, dos sorrisos. Gente, medo de colocar os óculos. Lavínia, o que é isso, minha filha? Que é isso? Eu chamei o Emir porque, de repente, eu sou chata mesmo, né? No sentido de querer o melhor pra vocês e já ficar... Porque eu já sei o que aconteceu aqui. Aí eu tô de bode com ele e vejo uma pessoa feia, no entanto era uma pessoa bonita. Obviamente, muito raso isso aqui, estamos descrevendo a aparência física dele que chamou a atenção dela a princípio. Gente, eu posso viver 150 anos que eu não vou entender isso aqui. A mãe dele é bonita, o pai dele é bonito e não sobrou nada pra ele. Que rapaz prejudicado, tadinho. Olha os dentes dele, Lavínia. Que desculpa que ele tem para não ter usado um aparelho, para não ter feito as lentes de contato. O país dele aqui faz isso toda hora. Vem o pessoal da Europa todo fazer isso aqui. Isso é normal na Turquia. Mas é todo encavalado, minha filha. É um para frente, um para trás, um para cima, um para baixo. São várias direções. É uma bússola completa isso aqui. Você ia beijar essa boca, Lavínia? Lavínia, sério, sabe por que eu tô falando isso? Porque você me falou que tá trabalhada na carência aí. Agora que tudo passou, tá? Pode ter o dinheiro que tem, tá aqui a mãe, porque tem uma mãe bonita, um pai muito bem apessoado e saiu. A gente sabe com quem ele parece? O pessoal da Turquia que vai saber. Ele é a cara do Kemal Sunal.
comediante das antigas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Tá aqui ele em frente à Torre Eiffel. Você vê que a foto dele, ele tá com o ângulo mais de perto, né, da câmera, ele tá com a mãozinha na boca, ele tá constrangido. Por que que não arruma dentinhos? Bom, vou deixar o Emir falar. Como eu falei, eu pedi meu filho, né, pra não dar de muito chata aqui, eu pedi pra ele dar uma olhada pra mim. Vamos ver. Deixa eu te falar, eu quero que você seja o mais sincero possível, tá? Tá. A respeito dessas fotos aqui que eu vou te mostrar. Vou começar dele, tá? Esse aqui é o Mustafa. Esse é o pai do Mustafa. Sim. Essa é a mãe do Mustafa. O que você achou? O que você acha desse rapaz aqui? Tem foto dele com boca fechada. Os dentes são... O que tem os dentes? É um pouco... Não sei. Troca de pessoa por pessoa. O rosto dele é aguentável, mas os dentes estão um pouco estranhos. Não sei, sinto feio falando isso. Os dentes estão estranhos. Vamos lá. Quer ver a moça? Sim. Ela é bonita. Sim. Ela tá com ele. Aham. Ele deve ter uma qualidade boa, então. Não, porque de foto a gente não entende, né? Mas não sei. Não dá pra basear direito só pela foto, né? Porque beleza não tem no Mustafa. Beleza é no olho do quem vê, então... Você é muito educado, né, Emi? Eu te criei bem, meu filho. Maybe é o voz dele, que Uma qualidade que ele tem, tipo, a voz. A voz, o trabalho, não sei. Ele é engenheiro de TI. IT. Aham. Não, então ela é rica também. E foi atrás do Mustafa, então deve ser uma mão de verdade. Mustafa parece um cara turco um pouquinho inchado dos bochechos e cabelo um pouco agarrado na testa. É o sebo. É o Sebo? sebo. Me não lava. O que é sebo? Ah, não lava. Tá, eu tô sentindo muito feio, tô falando muito agora. Tchau, gente. Tchau. Bom, vocês viram aí o que ele me falou e eu vou continuar sobre a Lavínia. Ela é simplesmente uma modelo, parece de Elseve L'Oréal. Os cabelos, eu nunca vi tanto volume. Ela me lembra muito a nossa Thaís, tá? A Thaís, que foi uma história de amor mesmo, quase deu certo, né, gente? Mas que não deu. Aqui no canal, ela me lembra a Thaís. Linda, 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 perfeita, de corpo, de rosto, de tudo. Perfeita, menina. Muito, muito linda, viu, minha filha? Você é linda e muito inteligente também. Parabéns, tá? Eu vou deixar na tela aqui o que parece os cabelos. O cabelo dela, gente, é tão bonito que ele tem aquela fibra perfeita dos comerciais de shampoo, sabe? Pantene e tal, que as filhas vão lá fazendo Pantene. É aquilo. Seu cabelo da menina. Isso não é aplique, isso não é mega, nada disso. É cabelo dela. Vamos lá, então. Já estabelecemos que o Mustafa realmente é um fiotinho de cruz credo, tadinho. Então ela falou aqui, né, continuando a prosa dela, em um certo ponto eu nem lembrava que ele era de uma cultura diferente. Na verdade, a gente começou a compartilhar de várias semelhanças entre os países, como a corrupção e os diferentes tipos de criminalidade dos nossos países. KKKK. O turco inocente reclamando de corrupção na Turquia, kkkk, digo eu. Ele não faz ideia do que seja corrupção. Manda ele passar um ano com você aí, Thaís, para ele entender o conceito da palavra. Sabe de nada esse inocente. Enfim, nesse começo achávamos muitas semelhanças, por incrível que pareça. A gente conversava todos os dias. Ele nunca demorava para responder, estava sempre presente. Todos os dias ele me mandava uma good night message, uma mensagem de boa noite. Eram vários parágrafos, relembrando todos os pontos do dia. Nossa. Fazendo 1000 juras de amor. Ele dizia que ninguém nunca iria me amar como ele. Em relances de consciência, e eu tentava me precaver, pedi o LinkedIn dele. Adicionei no Instagram, chequei todas as fotos, os amigos, até o Spotify dele eu descobri e chequei que tipo de música ele ouvia. O LinkedIn é bem legal, né? E eu dei uma checada lá também, confere tudo. E outras coisas que eu chequei também, ele é tudo que diz mesmo, viu, Lavínia? A mãe dele postava coisas sobre Frida Kahlo e ele dizia que iria me apresentar aos amigos e que eles iam me amar. Todos os amigos no padrão ocidental, sim.
Ninguém de burca ou coisa do tipo. Deixa eu só explicar uma coisa, tá, Lavínia, pessoal que tá assistindo? Existe um erro, às vezes, quando vocês se referem à indumentária local. O véu muçulmano, tá? Burca é um troço completo, você se tampa completamente. Olha aí na tela pra vocês a diferença. Tem o hijab, tá? Eu vou falar com a pronúncia suas aí. Hijab, que tá aí mais à esquerda, acredito eu. No meio, niqab, que é quando os olhos somente aparecem. Então já tampa bem mais. Então existem níveis de cobertura, hijab, niqab, e a burca, que é uma cobertura completa mesmo, tá? Para começar, é proibida a burca na Turquia. Olha aí, a burca, a terceira, é proibido isso aqui. Se você for para Istambul, você é turista, e chegar a ver a burca, essa aí da foto, toda tampada, é estrangeiro, é turista também que veio de um país árabe para cá. Aqui na Turquia nós vemos somente o hijab, é o único que é aceito aqui, que é o hijab. Qual que é a proporção, Dani? Depende da cidade. Ankara, onde eu vivo, que é a capital da Turquia, tem mais abertas, como eu, do que o hijab. Mas quanto mais você vai para o interior, você vai ver muito mais hijab do que os cabelos livres, tá? E também certas regiões da Turquia, região do leste, ali, fronteira com Síria, Iraque, Irã, aí hijab.com mesmo. Mas burca nunca. O hijab você vê sim, tá? Mas nas cidades grandes, né? Istambul, Izmir, muito difícil, você não vê muito hijab, não. Ele é de Izmir, é uma cidade extremamente cosmopolita, super moderna aqui na Turquia. É isso, ninguém usava o hijab, eu vou te corrigir aqui, né, na família dele. Na família do meu ex-marido também, eu vi várias fotos de várias gerações, até a bisavó dele, ninguém de hijab. A família do meu ex-marido também não tinha o uso de hijab, até, né, ali perto do Império Otomano, não, tá? Foi então que eu percebi a primeira diferença cultural. Ele explicou, isso aqui, ele explicou que chegou num amigo e falou, olha, eu não acho que você deve se casar com a fulana. O amigo dele estava de casamento marcado. Mustafa falou, não, eu não gosto dessa sua esposa não, dessa sua noiva. Ela é interesseira, conservadora, arrogante, prepotente, etc, etc. E disse que foi até o pai dele falar isso, pro pai do noivo. Eu achei completamente surreal essa situação. Eu falei que no Brasil ninguém se mete na relação de ninguém não dessa forma. E ele disse que lá na Turquia era assim, tá certo? Tá aí a cultura para vocês. Ele disse que lá na Turquia era assim e que todos foram contra o casamento, inclusive os pais dele, que nem compareceram na cerimônia, ela colocou em caixa alta. Os pais do Mustafa não foram no casamento do melhor amigo do Mustafa. Eu então disse que eu não fazia questão de agradar nenhum amigo de forma forçada, que se dessemos bem, ótimo, se não, paciência, e que me importava com a família dele. Foi então que ele começou a falar mais que queria me apresentar para a família e que a mãe dele iria me amar. Nó! Eu vi as fotos da mãe e sentia simpatia por ela, e também morria de vontade de conhecê-la. Ela é professora de inglês e eu achei super legal. E ele também falava sobre a sua avó e como ele queria que eu a conhecesse também. Falava muito pouco sobre o pai. E a irmã parecia ser bem legal, moderna. Ela tem 36 anos e mesmo casada com 2 filhos, pintava o cabelo de colorido. Kaká, kaká, kaká. É normal, gente. A Turquia é uma mistura de Oriente com Ocidente. Mistura de Europa com Ásia. E geopoliticamente tem ali o Oriente Médio também. Então a Turquia é um animal um pouquinho diferente nesse sentido, tá? Você vai ver coisa muito, muito moderna aqui e dependendo para onde você vai ver mais uma coisa mais conservadora, né? Um dia ele quis falar mais sobre a cultura e me mostrou um vídeo sobre a comida turca. E quando... entrei no meio do negócio aí, gente. Foi quando um vídeo seu apareceu para mim pela primeira vez. Eu nunca tinha visto nenhum vídeo e eu fiquei assustadíssima com o nome Sobrevivendo na Turquia e o título do vídeo sobre algum tipo de golpe. Aquilo me acendeu uma luz vermelha de perigo, mas eu nem entrei no vídeo com medo do castelo da minha cabeça ruir. Mas eu comentei com ele, falei que o nome do canal me assustou. Ele tentou me acalmar, falando outra vez sobre a sua família, sobre seus amigos, sua faculdade, seu trabalho. Mustafa, bem sabendo do que eu tô falando, não quis deixar você assistir. Tá, mas linda, esse vídeo era errado pra você.
tá? Não era golpe aqui não. Você poderia ter assistido, você ia ver que não ia ticar, não ia dar certo, não ia dar liga com a sua história. Porque quem entra num vídeo de golpe sabe que tá tomando golpe. Finge que não. Igual você falou ali, o castelo ruim, mas não era o vídeo pra você não. O vídeo pra você deveria ser Thaís e Mustafa, Caroline e Mustafa. Quem quiser saber, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu nunca deixo, né? Eu vou deixar. Eu vou lembrar. Mas ainda assim eu sei que me faltou muita maturidade de realmente encarar os prós e os contras da situação, em vez de fechar os olhos e fingir que tudo seria perfeito. Você não fez isso não, Lavínia, você não fez isso não. Mais uma vez a carência falou mais alto. Olha, minha linda, eu acho que você está se cobrando muito mais do que deve. Você fez tudo certinho ali, Lavínia. Não foi você não. Se fosse eu falava, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe como eu sou. Não foi você. Pois bem, continuamos tudo normal e nessa pegada por mais um mês e pouco. Nessa altura, faltavam apenas 2 projetos para ele entregar e ele já tinha data para vir. Além de ter comprado uma mala nova para a viagem, ele super animado. Digamos que faltava menos de um mês para ele chegar aqui, porém, tivemos nossa primeira discussão. Foi por um motivo completamente besta, mas eu agradeço a Deus por ter acontecido. Nós estávamos super bem, como sempre, tendo conversas bem agradáveis, mas nesse dia eu não estava muito bem. Eu tinha ido fazer um check-up e, desde que minha mãe faleceu, esses assuntos de saúde me deixam vulnerável. Então, nesse dia eu estava meio para baixo, mas nem eu sabia direito o motivo. Não, tem motivo aqui, isso é muito difícil. Minha mãe é falecida também e eu tenho meus gatilhos por aí, tá? É normal. Quando estávamos conversando, a gente decidiu mostrar fotos antigas. Ai, gente, o B.O. foi aqui, ó. Olha essa besteira! E daí tem uma coisa mais séria, né? Que aí é a parte que ela falou que não entendeu, mas eu acredito que ela tem entendido sim. Vamos lá, agora vai começar a desenrolar. Vocês estão aí ainda, gente? Já deixaram like? Vamos lá. Decidimos esse dia mostrar fotos antigas. E eu mostrei a foto do meu RG, onde eu estava com cabelo loiro, bem curto e com cachecol no pescoço. Realmente não estava um look muito legal. Eu parecia 20 anos mais velha do que eu sou hoje. E a foto era de 10 anos atrás. E eu fui brincar sobre, eu falei que eu parecia uma old lady, uma senhora de idade. E ele concordou. Eu não gostei muito da cara que ele fez quando viu a foto, meio que credo, mas disfarçado. Eu fiquei em silêncio. Na hora me veio o pensamento, será que um homem apaixonado faria esse tipo de cara? Pensei também, se eu cortasse o cabelo, seria motivo dele me ver de uma forma diferente? Mas eu só falei, nossa. Daí, Dani, ele se transformou e falou, cara, vai dizer que esse cabelo tá bom? Grosso, hein, Mustafa? E num tom de voz completamente diferente. Daí eu me ofendi. Eu falei que ele não podia falar desse jeito grosseiro comigo, não. Aí piorou tudo. Ele fechou a cara de um jeito que eu te juro que em 28 anos, em 3 namoros longos que eu já tive, em nenhuma discussão ninguém fez essa cara pra mim. Foi a primeira vez que eu vi um turco nele. Ele fechou a cara de um jeito que eu nunca vi na vida. Mudou o tom de voz e começou a falar bem alto, quase gritando. Por que você tá ofendida? Por que você está ofendida? Eu expliquei que ele não podia ser grosseiro em relação à minha aparência, só isso, que era um cabelo. E se eu quisesse ser loira de novo? Ele ia parar de me amar? Ele ia reagir dessa forma? Meu Deus. E ele perguntava de novo, cada vez com um tom mais alto e mais sério. Eu fiquei muito assustada e meus olhos encheram de lágrimas, porque naquele momento eu vi um lado dele que eu desejava que não existisse. Daí ele ficou mais bravo ainda, perguntando por que eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu fiquei tão nervosa que eu comecei a rir de nervoso. E ele falava, para de rir, seja adulta, responde direito. Eu falava que ele não tinha que achar nada. Se eu não gostava, ele não podia falar. E ponto. Ele me chamava de Linda, que era o nosso apelido, Linda e Lindo. Mas como eu já estava ofendida, eu falei, não me chama de Linda. Tudo só piorava a situação. Mas aos poucos a gente foi começando a se entender e eu o chamei de Lindo. Não me chama de lindo, não me chama de lindo. E seja adulta, fala direito. Disse Mustafa. Berra, Mustafa, né? Daí, quase mandei ele a merda. Falei, então, tá bom. Não quero mais falar com você hoje não, tá? Beleza? Tchau. Ele falou tchau também e desligamos.
Mandei mensagem para ele falando que se ele achava que podia falar assim comigo, tínhamos um problema. Ele reconheceu, falou que não podia gritar comigo. Disse que falou alto daquele jeito porque estava longe e que se ele estivesse perto, ele ia me pegar pelos braços e me chacoalhar. Pior ainda, né, Dani? Isso era ele querendo se desculpar. Eu perguntei se ele geralmente reagia assim em discussões e ele não respondeu. Ele me fez outra pergunta, como eu reagia diante de perguntas que eu não gostava. Eu falei que responderia depois dele responder minha pergunta, blá, blá, blá. Não vou ler isso aqui não. Tá. Então, os dois enfesados um com o outro, não vai dar nada que presta aqui. E eu respondi que eu reagia respondendo normal, que eu não sou de gritar com ninguém. E ainda numa tentativa de tentar reconciliar, eu falei que também não estava muito bem, que talvez, se fosse outro dia, eu levaria o comentário dele mais numa boa. Mas pela questão do check-up e como isso remeteu à minha mãe, eu não estava num humor tão legal aquele dia. Pra quê de novo? Ele começou a brigar de novo. Falou que eu sou instável. Ó, vocês viram ela tentando contornar a situação. Não, eu tava num dia mal mesmo, exagerei, né? Uma reação exagerada da minha parte também. Vamos esquecer isso. Ele querendo abrir a briga de novo. Falou ainda por cima que ela era instável e começou a Terceira Guerra Mundial. Falando que eu era instável. E isso fazia ele temer pelo futuro, porque eu era muito emocional e deixava coisas externas influenciarem a relação. Falou quem que deixou a mãe influenciar na dele? Falou Mustafa, né? Tá bom, bonito? Se ainda fosse bonito. Falou escambau pra mim, Dani, e eu tentando explicar. Tá aqui coisa cultural, gente. Eu já levei isso na cara também, né? Quando eu fui casada com um turco, muitas vezes tentando, inclusive com o inglês, a própria Gretchen, marido número 1, número 2. Não tô falando assim, mas eu adoro a Gretchen, tá, gente? Fui casada com um turco e sou casada com um inglês. Desentendimentos culturais são muito fáceis numa relação intercultural. Aliás, menos o turco, mais o inglês. O Tim, ele me cobra mais isso. Ele fala que eu sou muito reativa, né? Principalmente em inglês, que eles não reagem a nada. Você tem que pensar com mais calma, racionaliza. Você é muito visceral, Daniele. Você é muito visceral, amor, não sei o quê. Não, não sou, não. Não sou, não. Do jeito que ele acha, não. Porque esse pessoal, né, eu já tô falando pro lado da Europa, é que o homem inglês, tá? Lavínia, eu vou sair do turco um pouquinho. Eles não se apetecem com nada. Nada. Aí vocês chamam de frio. Nem sei se isso é frieza, não. Porque o Tim não é uma pessoa fria. Eu não ia conseguir casar com um homem frio, minha filha. Não. Ele não é frio. É a maneira que ele foi constituído, o DNA cultural dele. Então eu acho isso normal também, porque eu acho que você tem que ter a reação, digamos, certa pro tamanho do acontecimento, né? Nem para mais, nem para menos. Eles têm para menos. Ele chamou a menina de instável, não sei o quê, aí falou o escambau para ela, aí dormimos sem nos entender. No outro dia ele me ligou e a discussão continuou. Eu tentei explicar sobre o que passei depois do falecimento da minha mãe, que já faz 4 anos, e eu tive um estresse pós-traumático horrível. E que hoje estava melhor, mas que às vezes ainda podia me sentir mal, dependendo da situação. Ele cagou, escreveu. Falou que devia ser difícil mesmo e tal, mas não comprou a ideia direito. Ficou achando que eu era inconstante, inventou uma pergunta que até agora eu não entendi o significado. E ficava repetindo a pergunta sem pé nem cabeça. Ele ficou falando que eu me fiz de desentendida de propósito. Nesse dia, eu já estava mudando minha percepção sobre ele. Eu senti uma manipulação, uma forma de distorcer as situações de forma desnecessária e exagerada. A cara de turco sério, bravo e grosseiro marcou na minha mente. E ainda pensei, se por um motivo tão minúsculo aconteceu a Terceira Guerra Mundial, imagina um motivo sério. Eu tive medo dele. Porém, ainda conversamos, os dois meio cabreiros. Antes dessa discussão, ele já havia combinado com a mãe de fazer uma chamada sobre mim. Acabou que eles se entenderam novamente. Aí a mãe foi passar um tempo com ele lá em Frankfurt, notou que ele estava apaixonadinho e falaram muito dela e coisa e tal. Mãe, aí eu tenho a Thaís na minha vida, ela é brasileira, ela é empresária e herdeira e ela se parece com uma modelo da L'Oréal. Mamãe falou, o quê? Vamos conversar sobre Lavínia? Numa chamada depois que ela foi embora, veio embora de volta para a Turquia, eles se falaram por 4 horas. 4 não, gente, 2. 2 horas. Vamos ver o que a dona turca achou dela.
Ela disse que estava feliz com o que tinha ouvido a respeito da Lavínia, mas que por ser brasileira, começou. Ela tinha várias dúvidas e iria me ligar no outro dia para saber mais. Eu falei que era 4 horas, 2 dias, 2 horas 2 horas outro dia. Eu falei que era normal. Meu pai também tinha várias dúvidas por ele ser turco. Eu não baixei a cabeça para isso, não. Falei que turco e brasileiro têm estereótipos negativos. E é verdade. A mãe ligou no outro dia e eles falaram por 5 horas. Gente, de onde que eu tirei as 4 horas? E eles falaram por 5 horas. Deus sabe o teor dessa conversa, disse ela. E a Lavínia, Deus sabe, e infelizmente eu também. Furou para a senhorita. A matriarca entrou no meio. Ah, meu Deus. Quando desligou, ele disse que estava exausto, que ela fez muitas perguntas que ele não tinha resposta. Olha, velha esperta. Isso aqui, minha filha, já falou tudo para mim. Ela fez muitas perguntas que ele não tinha resposta. Ele tinha que ter todas as respostas na ponta da língua, porque conversa teve entre vocês dois. Não tinha ninguém fazendo loucura aqui, não. A velha achou isso, entendeu? Ela achou que essa aqui é uma doida, que o filho dela é mais doido e meio. Daqui a pouco a gente vai chegar no filho. Por que ela pensou isso? Tá, Lavínia? Tá a sua resposta aqui. Não tô falando da grosseria dele, não. De fazer coisa, né, impetuosamente, sair por aí casando com o povo e mudando pra não sei onde, tá? E que o tio foi casado com uma brasileira e acabou em divórcio. Por isso ela tinha tantas perguntas. Ele disse que, porém, eles conversaram sobre não colocar na minha conta algo que a mulher do tio fez, só porque compartilhamos da mesma nacionalidade. Ele disse que ela gostou 90% de mim e que precisava me ver pessoalmente para ser 100%. Eu vou falar, 90% é caô do Mustafa, né? E caô da tia. Isso é caô dela. Ela terminou seu relacionamento ali naquelas 5 + 2 horas lá. Foram 7 horas com seu relacionamento no caixão para ela. Ela terminou ali, porque é ela que termina e é ela que começa. E se ela tivesse gostado de você mesmo, ela já estava falando qual o tamanho do dedinho dela pra gente mandar fazer o, né? Inxalá, o ouro dela. É isso mesmo. Quando gosta, ai minha filha, você tem que fazer musculação para carregar o ouro. Aí eu incentivando a Jadianes. Minhas queridas, não. Vocês viram que Thaís, que dá um close super certo, herdeira, não foi aceita. Imagina, né, o que acontece por aí. Dani, com que direito eles fazem isso? Não sei, um direito cultural deve ser, eu acho uma sacanagem, tá? Porque eu acho que todo mundo tem que passar aquilo que quer passar na vida. Ela quer se meter com esse turco aqui, que vai dar com os burros na água lá na frente? Talvez, mas talvez não. É uma coisa que ela tem que passar na vida. É a história de vida dela. Mas a turca já emperrou. Eu não deixava ele dizer que ser brasileiro era pior que ser turco. Até porque não é. Nenhuma nacionalidade é mais ou menos. Isso aí, menina. Continua com esse pensamento na vida. Essas coisas eu não tinha medo nenhum de dizer, porque de maneira nenhuma eu viraria as costas ao Brasil dessa maneira. Parabéns, viu? Então, vou abrir mais uma vez aqui, isso já 2 horas quase. O que acontece muito é que vocês perdem o respeito das pessoas aqui fora. Aqui fora eles sentem o cheiro de cucaracha, vira-latice. E aí, ó, aí que pisam mesmo em você. Isso serve para a Europa toda, Estados Unidos também. Você tem que se impor, com elegância. Não chega aqui fora falando, nossa, Brasil, nossa, aqui é tão bonito, lá no Brasil é tão ruim, não sei o quê. Mesmo que seja, boquinha fechada, boquinha fechada. Não rebaixa, não desce não, porque senão eles vão te colocar no calabouço sim. Quem que a senhora vai ser? A passadora de arnica na perna da véia. Vai sobrar o porão pra você. E eu não tô brincando. Fala assim, parece que eu tô brincando? Não estou. Então, Dani, daí ele me ligou e disse que estava com algumas dúvidas. São as dúvidas da mãe, né? Porque ele não tinha até o telefonema com a mãe, agora ele tem dúvidas. Começou a perguntar se eu tinha noção dos impostos na Europa. Eu disse que sim, já tenho imóveis na Europa, né, em Portugal. E se fosse preciso um trabalho de garçonete, por exemplo, se fosse necessário uma coisa dessa, além do aluguel do apartamento de Lisboa e os rendimentos do Brasil não... Nossa, peraí, ela tá falando o seguinte... Se, além do aluguel do apartamento de Lisboa e os rendimentos do Brasil não fossem suficientes para eu estudar, que ela queria fazer faculdade aqui, né, ou um mestrado de business,
eu não teria problema em fazer um trabalho de garçonete, uma coisa desse tipo. Que existem cursos de graça nas universidades, nós já tínhamos conversado sobre eu fazer esses cursos e como seria uma boa oportunidade para me integrar à cidade, tudo que eles já haviam conversado antes. E Dani, eu tenho dinheiro para abrir um negócio na Europa, mas com certeza eu não meteria os pés pelas mãos. Eu precisaria primeiro me mudar para a cidade, que a gente resolvesse morar juntos, estudar, me adaptar e me sentir confiante a tanto. É o mínimo, óbvio. Eu jamais chegaria numa cidade nova já abrindo um comércio, claro. Seria um processo de 1 ano e meio, pelo menos, para estudar o local. E foi então que ele disse, então você quer ver se vale a pena mesmo o seu investimento primeiro? Eu falei, sim, com certeza. E ele disse, então por que eu teria que investir em você e te ajudar, se eu não tenho certeza do retorno desse investimento? O investimento dele é ela, né? É a Lavínia. Por que eu deveria investir em você e te ajudar, se eu não tenho certeza do retorno desse investimento? Acredito que era para ter encerrado a conversa aí, mas continuamos falando. Foi uma ligação que durou 8 horas. Nossa, gente, vocês falam, hein? O motivo foi que ele começou a querer me convencer de que eu não tinha um plano e que não era nem para eu ir para Lisboa, mas eu não deitei para ele. Para morar em Lisboa, eu precisava do passaporte italiano, um plano de saúde, um comprovante de residência e o extrato do banco que eu poderia viver lá, e eu tenho tudo isso tranquilamente. Além disso, os rendimentos que eu tenho no Brasil, mesmo dividindo por 5 e colocando o imposto, ainda era mais que suficiente para eu morar lá. Já entendemos, minha filha, você nada no dinheiro, já entendemos isso. Mustafa tá fingindo que não entende porque a mãe dele eu entrave com você aqui, tá? Vamos ver por quê. Dani, ele falava que eu não sabia de nada, que eu estava viajando, que eu estava subestimando a situação, que conseguir o plano de saúde não era tão simples não. Lembra lá atrás? Ele falou, não, isso é super fácil, eu até cubro para você no primeiro mês, se você precisar, nos primeiros anos, sei lá. Ele falou, ele não viu problema nenhum com o plano dos dois, depois de falar com a turca, a mãe dele, várias horas, aí ele falou que ela é doida, que nem Lisboa dá conta dela, que morar na Europa era dificílimo, ela com passaporte europeu e tudo, né, seu Mustafa, que o senhor provavelmente não tem. Com certeza existe sim uma adaptação bem difícil, Dani, ela falou, mas eu sei da minha capacidade, eu sei que tem sim possibilidade. Ele falava que eu não podia morar na Holanda, não. E nem em lugar nenhum mais elitizado, digamos. Gente, vocês estão vendo os empecilhos que a mãe dele está colocando a uma herdeira que tem imóvel na Europa, passaporte europeu, vive de renda, é empresária, ela tem um negócio físico no Brasil. Ela não quis que eu abrisse muito, vamos deixar por aqui. Ela não foi aceita. Agora imagina vocês aí, a galera da mala e um sonho, a galera das lives do Instagram, achando que vão ser aceitas na cabeça deles, ó. Mas às vezes são aceitas sim, para papel de doméstica / parideira, com um papel de casamento, com certificado de casamento. Mas é isso. Como eu falei lá atrás, eles só se casam para cima. E se casam para baixo, minha filha, sua função é arnica na perna da véia. É o calabouço para você. E tem algumas das nossas amigas, essas que eu falei da arnica aqui, que ainda acham uma vantagem em cima daquilo que elas tinham no Brasil, tá? Então, realmente vai da pessoa. Não vem com historinha de Instagram, de canal de YouTube, loi, que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, olha que... Não. E tem muito orgulho e vaidade também, que mesmo que estejam arrependidas dessa besteira que fizeram na vida, e viraram a galera do porão da Arnica, ainda falam que tá maravilhoso, né? Porque tem muito orgulho, não quer baixar a cabeça pra quem ficou pra trás. Vamos continuar com o Mustafa. E que ele não faria um relacionamento à distância nesse meio tempo. Mas não tava dando certo o namoro à distância? Por que de repente mudou com a conversa da mamãe? Ele, com passagem comprada pra te ver, aceitou sua demanda, né? A sua exigência de ir vê-la no Brasil. Você poderia ter vindo pra Lisboa, sim. Trabalhou de noite, esse jagunço, dia e noite, para conseguir fechar os projetos e conseguir pegar férias internacionais, que você tem que justificar com a firma, como eu já falei. Tava tudo maravilhoso. E você, nessa coragem, Lavínia, de beijar aquela boca,
Menino, agora ele falou assim: eu não sei se esse namoro à distância dá certo, não. Dava até o telefonema com a mãe. Daí eu fui no site oficial da Holanda, depois ela começou a desmenti-lo. Não, daqui, ó, dá para o aluguel na Holanda sim, o lugar que eles querem morar lá, né? Aí ele começou a falar que o meu projeto do YouTube não daria dinheiro nenhum, não ia dar certo aquilo não. Lembra que ele falou lá atrás que ele ia editar os vídeos para ela, luz, câmera, ação, porque eu sou engenheiro de TI, eu vou dar tudo certo. Menino, acabou. Esse YouTube não dá dinheiro nenhum. Começou a desmerecer a minha ideia, Dani. Enquanto eu explicava que era um sonho meu, ele falava que o sonho dele era estar nos top 100 nomes mais influentes. E que isso, Lavínia, é feito através de estudo ao invés de se expor na internet. Nossa! E que eu teria que ter um plano de negócios pronto desde aqui do Brasil, não depois que chegar em Lisboa, não. Aí ela tá assim, mas gente, se você não fala nem a cidade que a gente vai morar, Mustafa, eu não sei a temperatura do mercado de onde vamos morar. Ele tá dando de doido. Ô, Lavínia, ele tá dando de doido. Falamos por 8 horas e não saímos do lugar. Ele insanamente falando que não dava para eu morar em Lisboa, Dani, não dava para ela morar em Lisboa. Ela que tem casa lá e passaporte. No meio dessa loucura, ele disse que me amava pela primeira vez e única vez. Quê? Ah, não, Lavínia. No meio dessa loucura, ele disse que me amava, que nunca ninguém o fez sentir daquela forma. Que ele teve uma ex que era do prédio do lado dele lá de Izmir, que se relacionaram aqui. Foi aqui, vem cá, Lavínia. Ele disse que ninguém o amou dessa maneira. Aí ele falou da ex, uma menina com quem ele se relacionou por 6 anos. E ele mudou para Milão por causa dela. Tá aqui, porque a mãe entrou no meio. Mustafa é emocionado. A mãe dele já tá assim, de novo não. Mudar daqui para lá, de cá para aqui, por causa de mulher, de novo, Mustafa, não vamos passar por isso. De novo, não. Foi isso aqui, ó. Entenderam, né, gente? Ele tinha uma namorada que era vizinha dele lá em Izmir. A menina se mudou para Milão. Ele foi atrás dela. O que ele tá falando para a mãe que vai fazer? Que ele vai atrás da Thaís para Portugal. A mãe falou, de jeito nenhum. Essa aqui chifrou ele, a namorada, a turca. Ele fez esse sacrifício todo, né? Que é largar país, família, língua, cultura, tudo. Se mudou para a Itália atrás da namorada. Ela me mete um belo par de chifres nele, que talvez nem tão linda era ou tão rica quanto a Thaís. A mãe dele fez uma conta muito simples. Se aquela escangalhada já acabou com a nossa vida aqui, né? Fez mamãe, papai, todo mundo chorar por Mustafa. Imagina a modelo da Elsev, herdeira. Ela vai tirar o resto de rim que sobrou em você, meu filho. Só isso. Entendeu, Lavínia? Sua resposta tá aqui. Chegamos aí no final para você ter sua resposta. A mãe dele está muito insegura a respeito de você, não por causa dos seus méritos e acoladas, porque você, minha filha, eu que não gosto de mulher, né? Se eu gostasse, estávamos aí na fita da Lavínia. Entendeu, lindona? Você é uma ameaça para o Mustafa, porque o Mustafa emocionou uma vez, a mãe dele não vai deixar ele fazer isso de novo, não. E não é porque você não presta, que você é ruim, não tem mulher do tio dele que era brasileira ruim. No caso aqui, nem por você ser brasileira, como foi em outras ocasiões aqui, a nacionalidade brasileira, infelizmente, foi uma mancha para a matriarca do clã. Você não é porque é brasileira nada disso não, né? Porque você tem um passaporte europeu, você é toda versada na Europa, você tem dinheiro saindo pelo fiofó, minha filha, né? É porque você é demais pra ele. E a dona turca, né, sabe que ele não é bonito, ele é um moço muito feio e instável. A mãe sabe o filho que tem. Por exemplo, o meu é maravilhoso. Dani, o Emir tem namorada? Tem, gente. Você gosta dela? Gosto. O único defeito dela é ser de virgem. Perdi todas as minhas seguidoras de virgem no momento. O povo manipulador good vibes, né? O pessoal de virgem não vai embora, não. O meu signo é maluco. Completamente maluco. Ah, meu Deus. Esse é o lado sombra. Menino, vamos saber mais do Mustafa com a noiva lá. Ele desconfiou que ela estava traindo, gente. Era um namoro de 6 anos que não saía do lugar e eu acho que ele era abusivo com ela e ela fugiu. Isso é a Thaís falando, tá, gente? Mas pelo cenário aqui eu não duvido.
Enfim, ele disse que não sentia por ela 1/1000º do que sentia por mim. Disse que ao invés de ir ver a família nas férias, ele tinha escolhido me ver. Isso é uma coisa grande para ele mesmo. Chorou. Mas eu estava focada nessa discussão ridícula que ele tinha começado, até uma hora que ambos cansamos e desligamos sem chegar a consenso nenhum. De madrugada, mandei todos os sites oficiais que diziam o que eu precisava para morar em Lisboa, só para esfregar na cara dele mesmo. E como era plenamente possível. Ele acordou e continuou falando que eu não conseguiria. Eu falei, ok. Eu tentei explicar. Se você acha isso, tudo bem. Aí eu já sabia que estávamos caminhando para uma mensagem de despedida. Porém, agora veio a pior parte. Nesse momento, como se não fosse o suficiente, ele começou a falar do meu caráter. Me chamou de desrespeitosa, mentirosa, inconfiável e que estava se sentindo um idiota. Que eu tinha feito ele de trouxa. Ih, isso é a mãe falando. Ela botou caraminhola na cabeça dele. Isso é a mãe dele. Viu? Ela tá fazendo o revival lá da ex com você. Se aquela feiosa, né, fez e aconteceu com o meu menininho, imagina essa aqui. A musa da L'Oréal, herdeira. Ela não vai deixar, não deixou mesmo. Que eu não expliquei pra ele que eu tinha um plano de negócios. Aí a véia, a turca, vai falar que é o plano de negócio que não tem, é porque o branco do olho dela é muito branco, é pouco branco, é porque na hora que ela ri vai mais pra cá, mais pra... Entendeu, filhinha? Ela de virgem, nem sei, manipulou Mustafa pra parecer que foram ideias dele. Pra patriarca turca vai saber fazer isso. Ela jogou tanto, tão bem, porque ela não vai falar direto, porque senão ele vai bater a cabeça com ela. Elas são muito inteligentes, elas não batem, nossa, olha essa garota, não tá certo não. Elas fazem de uma maneira para que ele sinta dúvidas e para que seja a voz dele falando. É um trabalho psicológico muito bem feito, que é bem comum das mulheres aqui da região, que tem que ser muito fortes para sobreviver certas coisas, tá? Ela vai fazer ele pensar que a ideia dele, que na verdade é dela, entendeu, Lavínia? Ele tá falando com você aqui, você tá achando que ele tá dando de doido agora. Não, mas ele sabia que era assim, ele tá parecendo que eu tô conversando com uma pessoa diferente. É a mãe dele falando, que fez ele pensar que é a ideia dele. Ele disse que eu não expliquei nada pra ele, que eu tinha um plano de negócios, eu sempre falei a mesma coisa, Dani, do YouTube, de estudar pra abrir um negócio, enfim. Ele jogou a culpa toda em mim, de algo que eu não fiz, absolutamente nada. Você não teve erro aqui não, Thaís. E ainda falou do meu caráter. O cara que falava queria me amar mais que qualquer homem na vida. Ele foi o único que falou mal do meu caráter. Eu me despedi dele e disse que a situação passou dos limites e que ele dizer essas coisas era inadmissível. Eu tive vontade de xingar ele de todas as maneiras, mas eu não fiz porque ele trabalha com TI. Eu sei lá o que ele poderia fazer. Eu só me despedi e bloqueei de tudo. Foi assim que terminou. Eu fiquei tão chocada com a situação que eu nem chorei. Eu dava uma choradinha de leve e quando lembrava das palavras, das ofensas gratuitas e principalmente da cara do turco fechada e brava, o choro secava na hora. Eu não quero absolutamente mais nada com ele. Não existe chance alguma, de nada, zero. Mas eu quero saber a sua opinião do que aconteceu. Eu já te falei, tá, lindinha? Você acha que foi a mãe dele? Ela pergunta. Sim, foi a mãe dele. Tá? Foi a mãe dele, o pai também. Você é muita areia pro caminhãozinho dele. Socioeconomicamente, não. Eu acho que vocês dois são equiparados, mas você ainda tá você é uma herdeira. Você pode dar a volta a hora que quiser, você pode largar esse homem na hora que quiser. E essa insegurança que ele viver com ela, porque muito homem gosta de mulher, porque ela é capacho dele ali, sabe que ela não tem onde cair morta, e ele vai segurar aquela mulher na rédea ali, porque a coitada não tem como sair fora desse relacionamento, desse casamento. Você é herdeira. A mãe dele ficou com muito receio, tá? Porque é muito, muito feio. Né? Você é muito bonita e ele é muito feio. Eu não sei se você entende isso. Ah, Dani, é só isso? Pra mãe dele, isso aqui foi uma coisa importante. O cara já foi chifrado antes. Você acha que eu tive culpa de algo? Não. Seria ele narcisista, Lavínia? Eu espero mais de você. Uma menina inteligente dessa maneira? Não. Narcisista, não sei o que, não. Ele é um fraco e ele sim tem um problema de temperamento. Eu não vou diagnosticar porque eu não sou profissional da saúde mental. Eu falaria mais pro lado de bipolaridade, né? Ele é meio tóxico. Tá bom? Ele é meio tóxico. Será que ele queria saber quanto dinheiro eu tinha?
por isso querer saber tanto do plano de negócios não foi golpe em você, não. Ele ficou com medo de tomar golpe seu. Você acha que tinha algum golpe na parada? Não. Você acha que ele tinha sentimentos verdadeiros? Sim, e ele ainda vai te procurar, tá? Escreve pra gente aí. Aí, quem sabe, né? A primeira condição que eu imporia aqui, primeiro é pra saber o que ele toma. Se não toma, tem que tomar, pra dar uma estabilizada no humor. Se ele não toma, eu queria que ele tomasse. Se você gosta dele mesmo. E o aparelho nos dentes ou as lentes de contato, as porcelaninhas. Quando ele voltar, procurar um médico psiquiatra, né? Que ele é um cara legal. Ele tem um emprego desse, ele não está jogando pedra em avião, mas ele precisa de mood stabilizer, sim. O estabilizador de mood, de humor. Ele é meio bizarro. E o aparelho para ontem, nos dentinhos. Eu estou pronta para os seus comentários. Se quiser puxar minha orelha, se for necessário, fique à vontade. Minha linda, você é impecável. Ah, Dani, é porque ela é rica e herdeira que você puxou o saco dela. Não, meu amor. Quanta mulher que tem dinheiro aqui também, que não tem um pingo de juízo, né? Mete o pau no Brasil, é cucaracha de gringo, é passadeira de arnica na perna da véia que eu venho aqui e xingo também. Gente que tem dinheiro aqui, né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com dinheiro, não. Essa menina aqui, ela é espertona, ela é inteligente. Obrigada novamente pelo seu trabalho. Depois do ocorrido, eu passei a maratonar o seu canal. Você tem me ajudado muito, principalmente pela mensagem positiva que acaba passando às mulheres, para que se valorizem. Eu voltei à terapia para tratar da minha carência. E é isso, Dani. Segue em anexo a minha foto, a dele, a da família. Tem várias fotos, tá? Que ela mandou. Eu olhei também nas redes sociais dele e da família dele lá, tudo direitinho. É isso, minha querida. No mais gerais, já ficou muito longo. Pessoal, deixe nos comentários aqui. Se e quando o Mustafa voltar, a Lavínia deve dar uma chance pra ele, uma segunda chance pra ele? O que vocês acham daquele rompante lá atrás das fotos, da foto dela, não sei o que eles se desentenderam? Que ele foi grosso, muito, extremamente grosso com ela. Será que ela não se fez entender bem? A língua não é um problema para os dois. O inglês dela é fluente, o dele também. O que foi ali? E por que ele deu para trás no plano? Vocês acham que foi a mãe? É isso. No mais gerais, até o próximo. Fiquem com Deus. Lavínia, você é um espetáculo de mulher. Eu nunca vi uma rica tão humilde na minha vida. Parabéns. Muito bem criada. Parabéns. Se você também tiver uma dúvida e quiser ouvir a tia da agonia, mas tem que ter estômago. Não é fácil não, porque hoje essa menina não tinha o que falar dela. Ela fez tudo certinho, não se colocou em perigo, né? Quando eu fico brava é porque vocês se colocam em perigo. Ela não fez isso hora nenhuma. Exceto lá no começo, quando ela deu o endereço pra ele, mas ganhou um Chanel. Aquilo tava errado, Lavínia. Fora isso, não tenho o que falar. Muito madura, muito responsável. Parabéns, minha linda, parabéns. Não vou cansar de falar parabéns pra você. Comentários, concordam comigo? Discordam de mim? Podem discordar, tá? Aqui é quase uma democracia. Só não ataquem ninguém. Por favor. Tá bom? Beijo. Tchau.